Abram suas Bíblias aí, por favor. Efésios capítulo 2. Na semana passada a gente não conseguiu concluir o capítulo 2. Ficou faltando o verso 19 a 22. E hoje está planejado aí a gente também percorrer os 4 primeiros versículos do capítulo 3. Então vai ficar meio quebrado mesmo. Faz parte do processo. Não tem nada de errado. Beleza, Narlo? Então leia para nós capítulo 2, do 19 em diante, e do 3 até o versículo 4, tá bom? Pode emendar. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Tá bom, pode terminar por aí mesmo. Então vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui. Irmãos, as cartas paulinas basicamente falam de 2 assuntos. E a gente veio nesse livro de Efésios, falando muito a respeito desse conceito de corpo. Na semana passada, eu acho que eu peguei até muito pesado nesse sentido, sobre como que não é possível estar em Deus sem que a gente esteja conectado ao corpo. E a igreja é o corpo, essa é a ideia. Nós não somos corpo individualmente. Vocês vão perceber que Paulo vai insistir nisso daqui. Ele ainda não sai dessa tecla. Ele vai continuar esse assunto, a sua explanação, porque todas as cartas paulinas basicamente falam de 2 assuntos somente. A pregação de Paulo só tem 2 assuntos. Um dos assuntos que é abordado nas demais cartas, principalmente em Romanos, as primeiras cartas, é a questão da salvação pela graça, sobre como que a salvação não é algo que pode ser merecido, independe da nossa habilidade de sermos umas boas pessoas ou não. Se nós nos tornamos boas pessoas, é por ação da graça, e não é o fato da gente se esforçar para ser bom que faz com que a gente seja digno. Nós somos indignos, essa é a realidade. Então esse é o assunto das demais cartas. Aqui em Efésios, Paulo fala sobre a importância do cristão se enxergar como parte de um todo, a igreja mística. E por igreja mística a gente tem que entender que não é apenas essa congregação, não é apenas um modelo de denominação, nem apenas a igreja na cidade de Uberlândia, mas é todos os cristãos, em todas as épocas, vivos e não vivos, todos aqueles que de algum modo fizeram ou fazem parte desse corpo, possuem a consciência de servir a Jesus. Então essa é a igreja mística. É por esta consciência da igreja mística que a gente respeita o irmão de outra igreja, que eventualmente há divergências doutrinárias em questões menores, que a Escritura nem bate o pé de maneira tão enfática, mas está tudo certo. Se essa pessoa reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, crê que a salvação é por graça, congrega, é irmão. Não tem como a gente dizer algo contrário. Então, gente, Paulo aqui bate exatamente nesse assunto. E é por isso que eu falei para vocês todas as semanas que Efésios a gente chama de o evangelho da igreja. São as boas novas para aqueles que vivem como parte da igreja. Por quê? Porque a boa nova, a maior notícia que nos foi trazida com relação a este conceito de igreja, é de que agora a nossa relação é diferente da relação do judeu, lá na antiga religião que servia a Deus, com o templo judaico. O que era o templo judaico, gente? Gente, Deus vem numa progressiva, numa progressão de revelação desde lá do Gênesis. Primeiro Deus estava ali, presencialmente, conversando com Adão. Depois a gente tem na história uns caras que ouvem Deus de um jeito que a gente não sabe explicar. Abraão, a gente nem sabe como é que o negócio aconteceu. Eu sei que Deus falava com ele e ele era um homem obediente. Mais ou menos, de vez em quando dava umas escorregadas. Depois, mais para frente, a gente vê a história de Moisés,
que é um cara que tem uma visão de uma sarça ardente. Já o negócio está ficando cada vez mais sensorial. Depois dessa visão da sarça, Deus manda construir um tabernáculo, que é quando o povo sai de escravos do Egito para ir para a Terra Prometida. O tabernáculo, gente, é uma tenda. E Deus está trabalhando numa didática, dizendo assim: eu não habito em templos construídos por mãos humanas. Então o templo de Deus é uma tenda, literalmente, é móvel. À medida que o povo anda, eles desmontam a tenda, chegam no outro lugar, montam a tenda de novo. Olha que coisa prática, né? Aí chega na terra de Israel, vem uns caras lá que acham que é a última bolacha do pacote, Davi especificamente, e tem uma ideia brilhante. Ele fala assim: eu moro num palácio e Deus mora em tenda. Então eu já sei, vou construir um templo para Deus. Para não manchar mais o currículo de Davi, Deus pegou e falou: você não vai construir templo coisa nenhuma. Eu vou deixar o seu filho construir, mas você não. Aí Davi preparou todo o material de construção, fez as plantas, chamou os melhores arquitetos do mundo, e Salomão construiu aquele prédio que hoje tem uma réplica no Brás, lá em São Paulo, feito pela Universal, tá? A réplica é só do lado de fora, viu, gente? Lá de dentro não tem nada a ver. O que aconteceu nesse processo? Parou-se de se usar a tenda. Aquele templo representava então o lugar da presença. À medida em que o povo se tornou infiel, gente, tem muitas coisas bíblicas que são muito interessantes. Vocês já pensaram que quando tinha a tenda, se alguém entrasse no Santo dos Santos estando em pecado, essa pessoa caía dura? Isso não é uma lenda, isso é uma coisa que existe nas narrativas judaicas, muitos e muitos testemunhos do sumo sacerdote entrar lá em pecado e morrer. Tanto que eles amarravam uma corda no cara, para a hora que caía duro, puxava o corpo, porque não tinha como entrar outro lá para buscar o corpo. Vocês veem o tamanho da complicação, né? Agora pensa, esse templo, onde a presença de Deus estava lá, esse templo ele existe ali no tempo de Jesus, e ele é destruído no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos. Este templo, muitas e muitas vezes, foi saqueado, foi destruído, e os ímpios, as pessoas que eram de outras profissões de fé, que serviam a outros deuses, conseguiram até entrar no Santo dos Santos, roubar a arca, levar ela para o cativeiro, e Deus não matou ninguém. É engraçado isso, né? Então Deus está, na verdade, sendo coerente com aquilo que Ele sempre foi. Esse templo, toda essa parada, é apenas um princípio, mas o que Deus está querendo ensinar é que Ele continua não habitando em templos construídos por mãos humanas. Aquilo lá é só uma figura para a gente entender a grandiosidade de Deus, a seriedade das coisas de Deus, o como que as coisas de Deus têm que ser organizadas, sim, mas a plenitude dessa revelação vem através de Jesus. Jesus diz que iria instituir a sua igreja, e Ele concede essa autoridade acerca da sua igreja. E a palavra igreja, gente, significa assembleia. O contexto que a gente usa hoje é até esquisito, né? Porque a gente fala assim: vou para a igreja, né? Quando você junta com uma galera para jogar bola, segundo o sentido da expressão igreja, no grego é igreja também. O correto seria dizer igreja de Cristo, porque todo o ajuntamento de pessoas em torno de um interesse comum, no grego é igreja. É assembleia, é uma reunião de pessoas por uma determinada razão. Então hoje tem gente que segue a igreja da academia lá, né? Os caras servem outro Deus lá, né? Tem a igreja do mountain bike, tem a igreja da cerveja, e tem a igreja de um tanto de outras coisas, né? Do motoclube, tem. Nós somos da igreja de Cristo. Só que ser da igreja de Cristo, aí entra no que Paulo vem falar aqui. Transcende, meus irmãos, o apenas estar junto. Transcende apenas o interesse comum. O que Paulo está dizendo é: nós estamos juntos e é preciso que haja uma consciência de que o nosso estar junto, ele vai muito além do que esse ambiente presencial. Nós estamos juntos mesmo quando a gente está separado. E esse é o mistério da fé. Quando um sofre, todos deveriam sofrer, mesmo que a gente não esteja presencialmente. Então é isso que gera, ou pelo menos deveria gerar na igreja, uma consciência de corpo, de todo. Uma consciência, por exemplo, de que quando um missionário que está trabalhando na obra de Cristo, ele sofre, toda a igreja deveria sofrer. Quando ele está passando por necessidade, todos nós deveríamos nos compadecer. Porque a obra da igreja não é algo que foi dado para mim, não é algo que foi dado para você, é algo que foi dado para todos nós, porque é para o corpo.
Então não dá para a gente ficar nessa expectativa de que Deus vai transformar a cidade ou fazer uma revolução nos nossos dias a partir de pessoas individualmente. Não, Deus sempre age através do seu corpo. E é muito interessante a gente falar sobre isso, né, gente? Porque os reformadores, em geral, batem numa tecla assim, muito enfática. Eles dizem assim: se nós, de uma maneira intuitiva, aprendemos com Jesus a chamar Deus de Pai, deveria ser algo natural também que a gente entendesse que há um mistério na igreja, porque nós somos parte dela, e ao mesmo tempo que nós somos uma parte dela, é como se ela fosse a nossa mãe. Nós somos gerados nela. Então nós temos responsabilidade para com o todo, mas a gente também é gerado em fé, gerado em perseverança no convívio deste corpo. Porque, gente, o que é uma gestação se não um ser que está sendo inserido dentro de um outro corpo? E lá ele se torna, até que obviamente chegue o tempo ali de nascer, parte integrante. Ele divide todos os nutrientes e tudo mais. Só que no geral, irmãos, ninguém vai nascer aqui, ninguém vai se tornar independente. Não é essa a ideia, olhando pela questão biológica aqui. O que nós entendemos basicamente é isso. Então o corpo é a igreja, e Paulo vai aqui bater de maneira ainda mais enfática, chamando a nossa atenção a respeito dessa consciência. Então, gente, que a gente possa inclinar nosso coração para tentar entender o que Paulo está falando, porque não dá para a gente entender as palavras de Paulo a partir do viés cultural dos dias em que nós estamos. Eu mesmo, quando cheguei na igreja e as pessoas falam para mim que Deus era pai, eu entrava em crise, porque a minha referência de pai era o meu pai lá em casa. Então, às vezes, isso não é uma boa referência. Da mesma maneira, muitas pessoas vão ter crise com relação à mãe, e muitas pessoas vão ter crise com relação ao corpo. Por quê? Porque elas não têm cuidado do próprio corpo. Porque elas não conseguem conscientemente assumir a responsabilidade pelo corpo. Agora, mesmo que você seja uma pessoa que está fazendo de tudo para destruir o seu corpo físico, saiba que o seu corpo não trabalha contra si mesmo. Não trabalha. Então, assim, se tiver uma ferida na ponta do dedo, os anticorpos vão fazer o necessário para chegar lá e resolver o problema. E se for na ponta do dedo do pé, todo mundo se move para esse negócio resolver. A vida da igreja deveria ser da mesma perspectiva. Então, continuando dentro daquilo que a gente vinha falando, Paulo estava, então, fazendo a conexão entre o povo que era herdeiro da promessa lá, os judeus, e o restante dos povos, nós. E aqui no verso 19, ele agora fala sobre esta consciência de corpo, trazendo então ainda mais peso naquilo que já foi explicado anteriormente. Então, verso 19, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, gente, não existe mais esse negócio de povo de Deus que herdou por uma linhagem, por nasceu no lugar certo, fez parte da família certa, e exatamente por conta disso é povo de Deus. Isso já não tem mais peso, porque nós, que não éramos de Deus, e que fomos inseridos agora na família de Deus, nós fomos feitos literalmente concidadãos dos santos. Nós ganhamos a cidadania espiritual, que é a coisa mais importante que existe aí na face da terra. Então, gente, como eu coloquei peso também na semana passada, é extremamente importante que a gente não viva de maneira folgada demais, achando que pelo fato da gente ter sido inserido na família de Deus por graça, a gente também agora pode aproveitar Deus é bom mesmo, Deus é amor. Como que pode Deus punir alguém? Gente, Deus não é palhaço. A gente tem que entender que se todo o Antigo Testamento está trazendo aqui um peso de um Deus que é extremamente zeloso daquilo que é correto para com o seu povo, que é herdeiro de tantas promessas, quanto mais nós que fomos inseridos nessa família. Então a gente aperta o passo aí, entendendo que a gente já foi privilegiado, nós já recebemos o prêmio meio que antes de até mesmo de usufruir ou de haver qualquer tipo de dignidade em nós. Então que a gente não viva de maneira folgada, a gente possa ser grato, a gente possa ser coerente com aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. E insistindo, irmãos, nós não somos mais estrangeiros.
Não existe no chamado de Cristo para a igreja dois povos. Não tem. Então, quando aparecer alguém aqui e disser assim, eu sou ruim demais para fazer parte da família de Deus. Então, isso está errado. Por que está errado? Porque nós também todos fomos inseridos na família de Deus. Nós não temos nenhum judeu aqui de linhagem pura para dizer que herdou uma promessa, que veio lá da sua família. E ainda que tivesse, o que Cristo fez foi acabar com essa separação. Então, todos nós estamos na mesma condição. Nós dependemos do favor de Deus, nós dependemos da graça de Deus. Então, é importante que a gente aprenda a viver de maneira coerente com isso. A ideia básica é a seguinte: ao invés da gente ficar rotando virtudes, aí, batendo no peito, dizendo assim, olha como eu sou um cara bom, olha como eu sou um homem de Deus, né? Sou um cristão exemplar, né? Tem umas pessoas que gostam de fazer isso. O ideal seria que a gente vivesse de maneira tão assim, que expressa agradecimento a Deus, que as pessoas olhariam e falariam assim, olha, eu olho para o Narlo e aí eu falo, se Deus salva um cara igual o Narlo, então ele pode me salvar também. Porque eu vejo coisas boas na vida dele, mas eu sei que não é dele. Eu vejo que a maneira dele fazer não é algo arrogante, mas é algo que traduz uma consciência de que ele recebeu alguma coisa. Então, seria libertador, né, gente? Eu, quando cheguei na igreja, eu levei um susto, assim, né? Porque todo mundo era bom demais. E aí eu cheguei e falei, não, eu sou ruim demais, né? Aí levou um tempo para eu descobrir que todo mundo era tão ruim quanto eu. E tinha uns caras lá que era até pior, né? Então, que a gente não viva nessa hipocrisia, mas que a gente entenda que não existe mais essa separação. E no final do verso 19, com os cidadãos dos santos, fazemos parte agora de um mesmo povo e da família de Deus. Somos parte de uma mesma família. Família, gente, tem uma regra. Ou a gente sempre é, ou a gente nunca foi. Nós não jogamos pessoas da família fora. Então, eu não sei se você é parte da família de Deus de verdade ou se você está só fingindo que é. Certo? Mas uma vez que o Espírito Santo fale com você, você seja capaz de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador e viver conforme isso, só quem tem o Espírito Santo consegue fazer isso, viu, gente? Então, uma vez que isso se torna uma realidade, você se torna parte da família. Sendo parte da família, não há opção de jogar a gente fora. E olha que eu gostaria de jogar muitas pessoas fora, como eu falo isso sempre, né? Queria que morresse alguns, né? Dentre nós. Mas não é assim. Deixa eu ver se tem algum aqui. Hoje não, graças a Deus. Faltaram. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. A gente tem que entender que família é desse jeito. E aí você diz assim, mas como que eu vou aguentar um irmão agora que é literalmente um pé no saco? É o cara que está, às vezes, até atrapalhando a minha jornada com Cristo. E a resposta é muito simples. Do mesmo jeito que Deus te aguenta. Porque Deus olha para você e fala assim, olha, se tem alguém que está atrapalhando aquilo que eu estou querendo fazer no corpo, porque Deus está pensando no todo, certo? É esse meu filho aqui, mas é filho ou nunca foi. E se é, então Deus não joga ninguém fora. Estamos nós aqui para testemunhar que muita gente boa ficou pelo caminho. E muita gente ruim igual nós estão aí, perseverando, de fé em fé. Cai, mas levanta, arrepende, confessa os pecados e bola para frente. Legal isso, né? Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou pedra angular. Gente, novamente aqui entra para a ideia da estrutura, da construção. Por isso que eu falei aqui no começo a respeito de templo. Toda vez que se pensava em templo, se pensava naquelas coisas, vamos erguer um montinho de pedra, depois vamos fazer uma tenda, depois vamos fazer um prédio. E agora? Agora, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de se edificar um templo para Deus, ele diz duas coisas. Primeiro, que o fundamento é Cristo. Ele é a pedra angular. Gente, o que é pedra angular, né? Muita gente às vezes nunca parou para pensar nisso, né? Quando se vai fazer uma construção, você faz o lançamento da primeira pedra ali. E a partir dela se define, é um marco de como vai ser toda a construção, né? Em algumas figuras aqui, na minha Bíblia está assim, né? Está a pedra da esquina, porque era normal de quando vai se fazer uma construção, você põe a pedra do canto, aliás, você tem que pôr dos cantos, né? E depois você vem levantando as paredes. Então essa é a pedra principal, que define qual que é a natureza da construção que vai acontecer ali. Paulo aqui coloca peso, ele diz assim, a pedra principal é Cristo.
Então existe um templo. Esse templo não foi abolido, ele só mudou a sua natureza. E ele mudou a sua natureza não nas formas anteriores que a gente já viu, muito menos na experiência de Adão. Porque tem gente que às vezes acha que o plano de Deus para a humanidade é voltar para o Éden. É a gente ficar todo mundo pelado no jardim, comendo fruta, fazendo nada, né? Amarrando rede, fazendo nada, né? Gente, o plano de Deus nunca foi um jardim cheio de Adão, sempre foi uma cidade santa, cheia de Cristos. Então não deu errado aquele plano. Aquilo lá fazia parte do processo. Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que Cristo pudesse vir e morrer no nosso lugar. Exatamente por conta disso, essa edificação agora faz com que a gente não tenha uma experiência com Deus como Adão teve, onde Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão. Nós agora temos Deus habitando em nós, e isso é uma revolução. Esse é um mistério da igreja. Você fala, mas como que Deus habita em nós? Não sei. O Espírito Santo age em nós. Ele está em mim e em você quando há em nós a consciência de corpo e de ser igreja. Se você se desconectar da igreja mística de Cristo, dessa consciência de ser igreja, a ponto de você rejeitar os fundamentos da fé, dizer, por exemplo, assim, eu não preciso de ninguém para servir a Deus. Acredite, você não tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em você, ele habita em nós. Ele está em mim e em você, quando há essa consciência. Certo? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, certo? E esse reunido não precisa nem ser necessariamente presencialmente, porque pode acontecer de não ser possível. A gente não consegue reunir com os irmãos, igual o Daniel, que está lá em Bauru, por Skype, e a gente tem certeza que Jesus está no meio da conexão ali. Por quê? Porque não dá para ver o irmão toda semana. No entanto, a gente gasta tempo para estar conversando, para estar em conferência, né? Conferindo tudo aquilo que Deus tem falado aqui e tem falado lá. Então isso é importante, que a gente se sensibilize. O Espírito Santo habita em nós. E o que o verso 20 coloca peso é que, embora haja essa pedra principal, que é Cristo, nós precisamos considerar que o alicerce também é composto pelo fundamento dos apóstolos, e aí vale o questionamento. Quem são os apóstolos? Os comentaristas põem uma ênfase quando vão falar sobre essa referência de apóstolo aqui, porque tem muita gente nos nossos dias que estão batendo no peito e reivindicando a posição de apóstolo. De fato, meus irmãos, a vocação, como se fosse um ministério de natureza apostólico, no sentido prático, ele até existe. O que seria esse ministério? Seria, por exemplo, um pastor de pastores, um pastor que viaja e supervisiona, por exemplo, a vida de outros pastores, zela pela saúde de outras igrejas. Nós mesmos desempenhamos essa função em muitas situações, né? Mas reivindicar o título de apóstolo, aí seria se igualar aos discípulos de Jesus. E, gente, mesmo Paulo, para ele conseguir ser respeitado dentre os 11, né, porque Judas foi para o espaço, como apóstolo, ele precisou não apenas de demonstrar sabedoria de maneira extraordinária, como ele precisou demonstrar poder também. Porque não há outros apóstolos, senão os 12 que foram levantados. Os 11 e Paulo, que foi levantado como 12º apóstolo. Tá? Então, não há outros apóstolos. E esse é o fundamento. Aí você fala assim, onde que eu aprendo mais a respeito desse fundamento? Ué, meus irmãos, aqui. Novo Testamento, sai todo da mão desses caras ou de testemunhas a respeito da vida desses caras. Então está tudo aqui. E outra questão que é colocada aqui, né, é dos profetas. E eu achei interessante que o comentarista que eu estava lendo a respeito dessa palavra, ele diz que o profeta aqui são os profetas do Novo Testamento mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando num fundamento de profetas lá do Antigo, né? Gente, o que era o profeta lá do Antigo Testamento? É um cara que vinha e trazia para o povo aquilo que era a vontade de Deus expressa. No Novo Testamento, nós não precisamos mais de profetas dessa natureza por uma razão extremamente simples, né? A plenitude da revelação já está na pessoa de Jesus. Então, o que esses caras, esses profetas do Novo Testamento trouxeram para nós? Eles explanaram aquilo que eles ouviram do próprio Deus, ouviram de Jesus.
né? E literalmente um profeta na vida da igreja hoje, ele não é um cara que fica adivinhando CPF, placa de carro, né? Quanto tempo vai durar seu namoro, nem nada do tipo. Isso é bobagem. Esses caras nunca adivinham o número da Mega Sena, né? Para ofertar na igreja, né? Então é papo furado. Isso aí é bobagem, né? Como que se profetiza na vida da igreja? Simples, se profetizar é trazer a vontade de Deus de maneira conhecida às outras pessoas. Todo aquele que se dedica a aprender a vontade de Deus e depois a reparte de maneira compreensível com outra pessoa, está exercendo o ministério profético. Então, pregar é parte do ministério profético. Evangelizar, anunciar aquilo que Cristo fez por nós, para que as pessoas possam ser levadas a essa jornada de arrependimento, de conhecer a Cristo, de mudança de vida, é também parte do ministério profético. Por isso que Paulo coloca peso nisso. Paulo diz assim, em outra situação, né? Dentre todos os dons que vocês poderiam ter, o dom que eu mais queria que vocês tivessem é o dom de profetizar. Porque o dom de profetizar faz todas as coisas. E tem gente que está aí tentando adivinhar coisas que não foram feitas para serem adivinhadas. Então, cuidado, viu, gente? Então, encerrando aqui o 20, né? Somos uma edificação, somos um corpo, mas que está sendo traduzido aqui como um templo. E onde que está esse templo? Num fundamento de apóstolos e profetas, tendo como pedra fundamental a Cristo. Diferente, né? Vamos lá, verso 21. Aí ele ainda fala sobre como nós, tendo sido agora edificados nessa construção, né, sobre como então agora nós desempenhamos a nossa função. Gente, Pedro posteriormente, né, ele fala a respeito da nossa natureza de uma maneira muito interessante. Obrigado. Ele fala que nós somos pedras vivas. E pedras vivas é uma expressão muito interessante, né? Porque aí você é parte do prédio, mas você não é o prédio inteiro, como muita gente pressupõe. Então, verso 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, o que o verso 21 está se referindo? Ele está dizendo o seguinte: nós, como pedras dessa edificação, nós conseguimos usufruir desse crescimento a ponto de nos tornarmos templo do Senhor, né, quando há algumas coisas básicas. Que coisas básicas? O fundamento dos apóstolos e dos profetas e Cristo como base. Se houver essas coisas, é natural que a gente cresça. Se não há, nós precisamos rever muitas das coisas que nós estamos vivendo. Então, hoje em dia, tem muita gente que critica, né, que fala assim: mas a igreja não tem cumprido o seu papel, a igreja não tem não sei o que lá. Gente, de fato, não dá para a gente dizer que a igreja de Cristo é uma reunião de pessoas dentro de um prédio onde se canta louvores e, eventualmente, até a gente fale da Bíblia. Se não houver em cada um de nós uma intencionalidade em viver a partir desses fundamentos. Isso é muito sério. Por isso que tem muito lugar que parece igreja, que chama igreja, mas na prática não funciona como tal. Porque não há um compromisso com os fundamentos. E não havendo compromisso, a gente não cresce como templo santo no Senhor. A gente está sempre na mesma. E vou falar um negócio para vocês. É desse jeito o tempo inteiro. Falo, sei lá, estou 20 e tantos anos na igreja, eu me lembro de gente assim, que estava lá, que parecia ter uma devoção, que parecia ser gente fervorosa. Aí passou 20 e tantos anos, você vai ver, às vezes o cara está vivendo do mesmo jeito, de uma maneira muito medíocre. Sabe, dá um passo para frente e 2 para trás, uma situação que não rompe. Enquanto que muitas outras pessoas, que reconhecendo a sua mediocridade, né, se colocaram de maneira mais genuína diante de Deus, e não a partir apenas de ritos religiosos, dentro dessa consciência de corpo, foram sendo edificadas pelos irmãos, e ao mesmo tempo assumindo responsabilidade de edificá-los, de modo que essas pessoas cresceram. Gente que eu não dava nada, e que se tornaram pessoas extraordinárias no desempenho do ministério. Gente boa para ser amigo, gente boa para ser irmão, gente boa para visitar, gente boa para praticar boas obras, e alguns pastores, alguns missionários e outras coisas. Essas vocações a gente vai discernindo na caminhada, mas todas elas são importantes. Então, que a gente entenda aí que nós precisamos estar ajustados nesses fundamentos. Verso 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Então, ele encerra aqui falando exatamente tudo que a gente já disse. Ele diz assim: o propósito dessa edificação é que o Espírito Santo habite em vocês. E, gente, até então,
Ninguém tinha falado sobre esse assunto. Por isso que eu disse para vocês que a pregação de Paulo carrega dois mistérios. Um é a salvação pela graça, não é mistério, viu, irmãos, no sentido de algo esotérico, né? É mistério no sentido de algo que Deus deu para Paulo de uma maneira extremamente específica, para que ele fosse o responsável a compartilhar com a igreja. E o que Paulo fez? Compartilhou. Os demais apóstolos, quando viram a graça de sabedoria que Paulo recebeu, eles ouviram, e o Espírito Santo, que também habitava neles, né? E eles, de maneira visível, inclusive, esses caras viraram e falaram assim, ó, isso que Paulo está falando é do Senhor mesmo. E é por isso que eles reconheceram Paulo como apóstolo. Tem gente que às vezes tenta fazer uma separação, fala assim, não, porque existe a igreja de Jesus e a igreja de Paulo. Não é, gente. Há uma progressão de revelação, tá? Como eu falei, a plenitude está em Jesus. Mas nós já entendemos tudo a respeito de Jesus? Muita arrogância pensar isso, né? Eu fico imaginando o dia que a gente morrer, chegar na presença de Jesus assim, pensa que coisa doida, né? Aí chega lá, imagina Jesus virando e falando assim, não, agora você vai ser... porque o que nós estamos experimentando aqui como corpo, gente, é só uma sombra daquilo que há de ser na eternidade, tá? Então a igreja é uma representação daquilo que nós já somos nas realidades espirituais. Então imagina você chegar lá e ver a realidade como ela verdadeiramente é. Então do mesmo jeito que você é chamado a ser um com o irmão, lá nós também vamos ser um com o nosso irmão. E o nosso irmão é Cristo. Então nós vamos ter a mente de Cristo. Então imagina essa sua cabeça aí, cheia de minhoca, cheia de problema, cheio de expectativa e de ansiedade. A hora que chega lá, a mente de Cristo é formada em você num estalar de dedos, assim, ó, pá! O Google do outro mundo entra na sua cabeça em um único segundo. Na boa, só isso aí já valeria estar lá, né? Imagina então depois a hora que entrar o Google deste mundo, né? Que a gente vai ser um com Deus, gente. Nós seremos parte de uma família de uma maneira, numa comunhão que é da mesma natureza que a Trindade experimenta. Olha que coisa louca. Você fala assim, ó, mas Jesus é Deus? Ele é Deus. Ah, mas ele não é uma pessoa, ele não existe como pessoa. Existe. Mas ele tem a ousadia de dizer assim, você quer ver o Pai? Olha para mim. Então, quando nós estivermos lá, não apenas como uma profissão de fé, mas de fato nós seremos um com Deus e uns com os outros. Então, toda vez que alguém perguntar assim para você, quando eu chegar no céu, aí eu vou perguntar para Jesus, você não vai perguntar nada, velho. A hora que você chegar no céu, vai ser tudo revelado. Entendeu? Aí você fala, meus pecados vão passar num telão, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, nossa, o cara é muito zoeiro, né? Ele pegou e falou assim, ó, todos os vídeos que você assiste no site pornô tal lá, vão passar no telão, com a câmera atrás, assim, ó, filmando você. Aí eu falei assim, cara, que pesado esse negócio. Gente, Deus não tem prazer nenhum nesse tipo de coisa. Se de fato nós estaremos lá, tenha certeza que o que vai acontecer é que nós seremos um com Deus, da mesma maneira que Cristo é um com o Pai. Então olha que revolução isso daí, né? E esse é um mistério, o Espírito Santo vai habitar em nós. Como que o Espírito Santo vai habitar em nós, né, irmãos? Então hoje é ainda por fé, de fato é por fé. Mas tenha certeza, só é possível perseverar nessa jornada de fé se o Espírito Santo está em você. Os seus sentimentos vão dizer para você, você não é bom o suficiente. Satanás vai dizer para você, você não é bom o suficiente. Mas aí o Espírito Santo vai gritar lá dentro. Você vai ouvir a voz do Espírito de um jeito que só você vai saber. E aí quando ele falar com você, ele vai dizer assim, mas eu também concordo com tudo isso. Você não é bom o suficiente, mas é por graça. Eu estou fazendo a obra. E aí você relaxa, para de ficar encanado com as coisas, aceita o perdão de Cristo que está sendo oferecido de maneira gratuita e conserta a sua vida, sempre daqui para frente, sempre daqui para frente. E aí a gente vai crescendo em graça. Quando você vê, você foi transformado à imagem de Cristo de uma maneira que você nem esperava. Eu tenho muitos exemplos para falar sobre isso, mas vamos correr, senão a gente não acaba aqui hoje, tá? Então é isso daí. Fomos edificados para a morada de Deus no Espírito. Capítulo 3. Paulo aqui, então, começa agora a falar a respeito do seu ministério e sobre como ele entende que o exercício do seu ministério, né,
é parte de uma vocação que ele recebeu para a edificação do corpo, sobre como que ele é responsável por este conceito de igreja mística, esse conceito de igreja que transcende apenas a forma estética, a forma institucional, a forma visível, né? Então, por isso que ele começa falando aqui o seguinte, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Gente, a igreja começa lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, à medida em que eles pregam para os próprios judeus, que já são ali o povo herdeiro da promessa, então o negócio ia acontecendo de uma maneira relativamente tranquila. Só que para inserir os gentios, que eram os povos pagãos, do qual nós fazemos parte, nessas promessas de fé, precisava de uma manobra aí teológica que os judeus não compreendiam. E Paulo traz esse mistério da graça, que é o que eu falei para vocês que está nos outros livros, de uma maneira excepcional. Só que o que Paulo diz aqui é muito legal. Ele diz assim, ó, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Se você olhar a biografia de Paulo, e você vai encontrar detalhes a respeito disso, não sobre tudo, mas sobre a maior parte, no livro de Atos, você vai ver que Paulo é um cara que se tornou de fato prisioneiro do Império Romano, né, e ele não precisava ficar preso. Lá no livro de Atos conta a história de que ele entrou numa treta lá com os judeus, no meio da treta ele reivindicou a cidadania romana dele, aí os caras tiveram que mandar ele para Roma para ser julgado, ele foi de navio, o navio afundou, levou picada de cobra, tudo podia dar errado, deu errado nessa viagem. E esse cara é tão consciente da sua responsabilidade, entendendo que ele é aquele que veio para trazer essas boas novas para nós que não éramos naturalmente herdeiros dessa promessa, depois que já resolveu tudo, o navio já afundou, o cara já está solto, o que ele faz? Ele termina de chegar em Roma. Você já viu um preso que no meio do caminho para chegar no julgamento, sei lá, a viatura capota, abre as portas, o cara vai a pé para o julgamento, sabendo que o juiz ali é injusto, sabendo que tudo, e que você é inocente, mas que você vai ser condenado? Então, Paulo foi para Roma, porque ele entende que ele se fez prisioneiro de Cristo. Ele diz assim, eu estou preso por causa daquilo que Cristo me mandou fazer, e não por causa daquilo que os homens estão tentando fazer comigo. E lá no livro de Atos, está registrado no finalzinho do livro, de maneira muito interessante, a seguinte narrativa, né? Diz que quando ele chegou lá e se apresentou, os documentos que traziam a sentença que estava sendo, a acusação que estava sendo promulgada contra ele, não chegou. Talvez estava no navio, afundou junto, né? Aí sabe o que Paulo fez? Alugou uma casa em Roma e ficou lá 3 anos pregando para o povo. É doido, né? O cara tem problema mental mesmo, né? Então, quando você vê Paulo falando a respeito disso, eu sou o prisioneiro de Cristo, ele entende que ele se colocou nessa posição, onde depois ele foi preso mesmo, posteriormente, por livre e espontânea vontade, porque ele entendeu que Cristo o vocacionou para isso, e que isso seria extremamente importante para que ele pudesse pregar o Evangelho para todos nós, os povos pagãos. Então, a partir daquele contexto, gente, acredite, né, o Evangelho chegou em Roma. Vocês viram aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Eu não gosto muito desses filmes de crente, não. E esse filme porque geralmente é um lixo, né? Esse filme eu só achei interessante, mas é legal, assim. Eles desprezaram totalmente qualquer coisa de natureza sobrenatural. Não tem nenhum milagre, não tem nada, né? Mas conta a história dos últimos dias de Paulo e sobre como que Lucas está lá escrevendo Atos e tal, escrevendo 1 Timóteo, 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo. Como que ele visita Paulo na prisão, né? E a narrativa ali, ela é muito boa, ela é muito próxima daquilo que foi a realidade. Então, se você puder assistir depois, você vai ver que é muito interessante, né? O que mais assusta é que no filme, como eu falei, eles não mostram nada de natureza sobrenatural, mas toda vez que Paulo é questionado a respeito das situações, você começa a ver assim, ele não está vendo, ele não está enxergando, ele não está sentindo, ele está sofrendo na pele,
mas ainda assim ele tem plena convicção. A fé dele inspira toda a igreja daquela época, né? E, obviamente, a igreja, a partir ali de Roma e daquilo que começa a acontecer no Ocidente, se torna a base para depois a igreja que ganha o mundo inteiro. Então, Paulo tem um dedo muito forte nisso daí, tá? Verso 2, aí aqui ele faz um certo constrangimento para nós, né? Ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então aqui ele está falando, né? Olha, eu sou o prisioneiro de Cristo por vocês, se de fato vocês ouviram a respeito desse mistério que eu estou compartilhando. Qual que é essa dispensação? Dispensação, gente, a palavra é associada ao conceito de serviço, de mordomia, de ser um mordomo. Então, toda vez que você fala assim, na época da dispensação, quer dizer assim, na época de como Deus, de certo modo, serviu atender ao povo, ou se revelar ao povo, ou cuidar do povo, alguma coisa desse jeito, tá? Então, aqui, quando ele fala a respeito dessa dispensação da graça de Deus, ele diz assim, esse é o jeito que Cristo resolveu, então, salvar os homens, e esse mistério foi dado para ele. Então, nós usufruímos disso tudo que Paulo está fazendo, se nós verdadeiramente compreendemos esse mistério que foi dado a ele, né? Que ele está dizendo que foi dado para ele. E verso 3 ele ainda continua: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu trouxe a vocês algo que nenhum outro homem havia compreendido ainda. Foi algo que eu recebi diretamente de Jesus, e que os demais apóstolos, à medida em que isso trouxe para ser julgado no colégio apostólico ali, eles entenderam que verdadeiramente isso era da parte de Deus, isso conferia com todo o restante da Escritura, e o Espírito Santo verdadeiramente falou com eles, né? Então, gente, nós temos que entender que não dá para a gente dizer que é fã da Bíblia se a gente não abraça essa maneira pela qual Deus resolveu nos servir a salvação, que é a salvação pela graça. Não tem como, porque aí você vai estar sendo terrivelmente seletivo com o texto bíblico, segundo o seu próprio interesse. Não tem como você ser admirador de Paulo, mas não abraçar a proposta daquilo que é o ensinamento de Paulo. E na nossa geração, infelizmente, a gente está sofrendo demais disso, né? Eu e o Marcelão, a gente está conversando no caminho para cá, falando assim, sobre como que hoje a galera literalmente monta um evangelho para si só, baseado naquilo que pregadores falam. Então você pega um pregador que alivia, por exemplo, na questão do pecado sexual, e aí você pega só isso dele, o resto você joga fora. Só aquele discurso, você tira do contexto se necessário, e fala assim, não, eu com relação a isso eu penso igual fulano. Agora, quando vai na questão do compromisso financeiro, aí você pega outro pregador que nesse ponto ele tem a mesma opinião que você. Não precisa nem ter Bíblia, desde que ele seja alguém famoso e que fale alguma coisa legal, você pega. E aí a gente está fazendo recortes, e a gente não consegue ouvir uma pregação com profundidade, mesmo que seja um pregador bem meia boca mesmo, né? Eu estou aqui fazendo uma força para ver se alguém entende alguma coisa, mas você conseguir extrair alguma pérola de todas as bobagens que eu estou falando aqui. Porque esse era o desafio da pregação antigamente. Agora hoje está fácil, você vai no YouTube, tem dezenas, centenas de pregação todos os dias. Então o que isso está fazendo? Isso está fazendo com que a gente se torne leviano. Nós não podemos ser levianos com a Escritura e com os ensinamentos que Paulo trouxe para nós, e os demais apóstolos também. Entendeu, irmãos? Então, se você pegar um negócio que você fala assim, isso aqui agora me favorece, então procure ler o contexto inteiro, procura ler outros textos da própria Bíblia que fala sobre o mesmo assunto, para ver se você encontra um jeito de ler esse negócio contra você. E se você ficar na dúvida a respeito da interpretação a seu favor ou contra, sempre fique com a do contra. Por quê? Porque é prudente. É extremamente prudente. Quer ver? Você fala assim, eu não sei o que é escândalo. Você não sabe o que é escândalo? Então escândalo é aquilo que derruba o outro da fé. Certo? Eu não sei se essa minha atitude é escândalo. Não sabe? Não, então não faz. Por quê? Você quer ser responsável pelo outro cair da fé? Se é que é possível cair da fé, né? Mas tudo bem, irmãos. Então não seja essa pessoa. Você literalmente faz o quê? Naquilo que você sabe, você vive. Naquilo que você não sabe, você se torna prudente.
Então, por fé, a gente vive, mesmo que a gente ainda não alcance. À medida que a gente for alcançando, a gente vai ter prazer em fazer aquilo que a gente já estava fazendo, por fé, agora por uma consciência, que é o propósito de tudo aquilo que Deus está trazendo para nós, né? E para encerrar aqui, verso 4, ele diz, né? Pelo que quando ledes, né, tudo aquilo que ele falou anteriormente, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele coloca esse peso aqui, dizendo exatamente sobre como todas as palavras que ele traz, todas as palavras que ele aqui invoca, remetem exatamente a essa ideia desse mistério de Cristo que foi confiado a Paulo, né? Então, gente, não leia a Bíblia como uma coxa de retalhos. É extremamente importante que a gente perceba que Deus tem uma só voz de coerência que vem desde a primeira folha da Bíblia até a última folha da Bíblia. Tá? Agora, para a gente conseguir alcançar profundidade na compreensão daquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos debruçar naquilo que Deus fala através de Paulo, através de Pedro, através de Tiago, e você vai descobrir que eles não se contradizem. A galera que fica aí procurando, falando assim, eu fiz uma lista aqui de contradições bíblicas, né? Teve uns anos para trás, acho que tinha Orkut ainda, né? Alguém postou uma lista lá, era tipo assim, 100 contradições bíblicas, né? Aí eu catei as 100 contradições e descontradisse as contradições todas, né? Porque eram tudo coisas primárias, gente. Eram tudo coisa de prezinho mesmo, sabe? Aí eu expliquei cada uma das coisas que as pessoas diziam ser contradição. E aí foi muito legal que um tanto de pastor me escreveu falando assim, rapaz, você ganhou o troféu de paciência por ter gastado tempo pesquisando os textos aí para responder isso dessa maneira, né? Irmãos, de fato, há coisas na Bíblia que não são contradições, há coisas que verdadeiramente Deus não se preocupou em explicar. Uma delas, por exemplo, é a natureza da Trindade. Nós sabemos que Deus é Pai, que Deus se manifesta como uma pessoa do Espírito e que Jesus é Deus. Como que isso funciona, nós não sabemos. Nós literalmente cremos. Então, há muitos mistérios, mas eles não estão em posição de contradição, tá? A Bíblia tem erros de copistas. Irmãos, é óbvio, onde tem gente que copia, que faz tradução, tem erro. Por isso que todo ano sai uma Bíblia nova, que se remete aos originais e tenta refazer as traduções, né? Mas entenda um negócio. Se você estiver agarrado ao fundamento geral do que essa Escritura toda está falando aqui, e é exatamente aquilo que Paulo mais põe peso, né? A importância da salvação por graça em Cristo Jesus, como os outros apóstolos falaram, e a importância de fazer parte do corpo, consciência de corpo, de serviço, de responsabilidade, de ser cuidado e ao mesmo tempo cuidar do outro. Se você entender essas coisas, todos os pequenos detalhes que vão passando aí nas traduções e tudo mais, se tornam coisas insignificantes para a nossa caminhada. Então que a gente possa inclinar nosso coração nesse sentido mesmo, dizendo, Espírito Santo, fala aí comigo, me inspira, me dá sabedoria, para que eu possa aprender aquilo que precisa ser aprendido, aquilo que é mais importante. Isso é algo que a gente muitas vezes perdeu, né? Aquele material de leitura bíblica que a gente fez, nós estamos querendo fazer o outro para o ano que vem, menorzinho ainda, né, Enio? Para ficar mais fácil ainda, para ninguém ter desculpa, né? Mas naquele material eu coloquei umas instruções lá, né? Nas instruções está dizendo assim, toda vez antes de você ler o texto bíblico, ora, peça a Deus. E, gente, eu tenho até medo de perguntar, entendeu? Para as pessoas assim diretamente. Tipo assim, quem que ora, que fala Deus, fala comigo, né? A gente deveria fazer isso mesmo. Porque nós temos que entender que a maior parte das coisas aí, acerca desses mistérios que são fundamentais para a nossa caminhada, eles não adiantam ser apenas explicados. Eles precisam ser revelados no nosso coração mesmo. E o Espírito Santo está aí para fazer isso em todos nós. Beleza, irmãos? Vamos orar? E que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por podermos meditar na Tua Palavra e sobre tudo aquilo que o Senhor falou a respeito acerca da igreja para o Teu servo Paulo e sobre como essa graça se manifestou a nós e sobre essa responsabilidade e essa consciência de sermos corpo, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos constranger dia após dia, de modo a podermos viver tudo isso que a Sua Palavra traz para nós. Que não sejam apenas palavras bonitas, que não sejam apenas argumentações, mas que sejam coisas práticas na nossa existência, de modo que nós possamos verdadeiramente
sermos edificados nas coisas espirituais, sermos cuidados no nosso corpo, mas também no nosso espírito, na nossa alma, em toda a nossa existência. E também, Senhor, à medida em que nós vamos sendo curados, possamos assumir a responsabilidade uns pelos outros, para que possamos também ser instrumento de cura para a vida dos demais irmãos, Senhor Deus. Essa é a face mais importante da sua igreja, que a gente compreenda que todo o restante da vida da igreja é apenas a desculpa da gente estar junto para poder viver isso daqui. Que o seu Espírito fale com a gente nesses dias e que nós possamos crescer nesse entendimento e na atitude necessária para que esse entendimento se materialize na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.